Como redigir um impecável contrato de prestação de serviço? Vamos lá que hoje eu vou te passar o beabá no nosso papo de contratualista sobre contratos de prestação de serviço. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário para saber que você está gostando das aulas por aqui. Mais do que isso, deixe a sua sugestão de tema do que nós iremos conversar no próximo vídeo, combinado? Então, bora lá. Quando falamos em contratos de prestação de serviço, nós temos aqui um dos contratos mais rotineiros nos negócios. Tenho certeza que você já viu algum contrato de prestação de serviços por ele, ele é muito comum. E talvez por ele ser tão comum, ele acaba sendo também muito banalizado. Então, ele é feito de qualquer forma e muitas vezes de forma simples. Só para formalizar, só para trazer ali os serviços de forma genérica, a remuneração, quando será entregue, enfim. Ele é feito de forma bem simples, sem muitos detalhes. E aqui surge um grande problema, que quando a gente pega o nosso Código Civil, que disciplina a prestação de serviços no Brasil, nós também temos ali regras que por vezes se tornaram arcaicas, pouco utilizadas e que até mesmo perderam o sentido na prática. Então, nós precisamos saber muito bem quando utilizar e como utilizar das disposições legais e do que a prática desse mercado nos traz. Afinal, quando falamos em qualquer tipo de contrato, nós precisamos sempre alinhar as disposições legais e a prática daquele mercado, e aqui não seria diferente. Primeiro de tudo, quando falamos em prestação de serviço, e aqui vamos falar de uma prestação de forma geral, onde não estamos falando necessariamente se é CLT, se é sociedade, não, estamos falando da prestação de serviço. Se você precisa redigir esse contrato, presta muita atenção no vídeo de hoje. Quando falamos de uma prestação de serviço, precisamos identificar qual é o tipo de prestação. Então, se é uma prestação direta daquele autônomo, daquele prestador, se é uma prestação representada por empresa, que colocará então seus colaboradores e funcionários para a prestação final. Isso é muito importante até para trazer responsabilidades e obrigações decorrentes da prestação final. Aqui, quando falamos do escopo dessa prestação de serviços, vejam, jamais tragam uma descrição genérica. Isso porque o nosso Código Civil ele disciplina que se não houver a especificidade dessa prestação descrita no instrumento, entende-se, presume-se que o prestador assim prestará todo e qualquer serviço que seja atinente àquele escopo. Então, a gente presume aqui que se não houver uma especificidade de quando começa, de quando termina, dos detalhes, características do que se entrega, presume-se que esse prestador está obrigado a tudo aquilo que seja comum daquele serviço, daquele tipo de negócio. Então, se a gente fala de uma advocacia, de uma prestação de serviços advocatícios, presume-se que todo aquele serviço que o advogado tem aquela capacidade definida dentro daquele contrato, ele irá prestar sem qualquer limitação. Se falamos de um arquiteto, do mesmo modo, então, se ele tem ali que entregar um projeto, presume-se que ele participará de todas as etapas dessa entrega do projeto, e não só uma ou outra etapa. E aí vejam, aqui é muito importante nós nos atentarmos quando essa prestação traz etapas. Quanto mais etapas houverem nessa prestação, mais complexa pode ser a sua redação. Eu arrisco dizer que o contrato de prestação de serviços pode ser muito complexo, e aí surge o grande problema de banalizá-lo, porque uma vez que você não se atenta nisso na redação, você traz grandes prejuízos posteriormente ao cliente e ao negócio. Porque vamos lá, se o escopo dessa prestação for dividido por etapas, então vamos pegar um arquiteto, onde esse arquiteto irá, desde o projeto, desenhar o projeto, entregar esse projeto, mas também acompanhar perante a prefeitura, a obra e assim por diante, até a finalização total da obra. Vejam que nós temos várias etapas aqui, e justamente por isso, nós precisamos descrever no contrato, por exemplo, prazo, quando começa, quando termina cada etapa, possibilidade de alteração e prazos decorrentes para isso, e até mesmo acréscimos de remuneração, caso ocorra ali uma necessidade de alteração superior ao escopo inicial.
responsabilidade do próprio cliente para devolutivas, para que haja alterações e o andamento das etapas dentro do prazo. O que acontece se o cliente, o contratante, por exemplo, ele acaba rescindindo ou pedindo para negociar ou pedindo de algum modo alguma alteração durante alguma das etapas? Digamos que o projeto já foi entregue e o cliente lá na prefeitura, ele decide que ele quer mudar alguma coisa que não estava prevista anteriormente. Você tem que retroceder uma etapa. Isso é possível? Isso não é possível? E aí nós precisamos escrever tudo isso no escopo, detalhando essa prestação de serviço. Então percebam, não é meramente a entrega de um projeto arquitetônico, mas descrever as etapas que entram nessa prestação a ser entregue e aquilo, especialmente que não entra. Nós precisamos deixar muito claro esses limites para que ambas as partes possam estar protegidas. Para que ambas as partes podem dizer a minha responsabilidade, aquilo que era minha obrigação, eu cumpri. Agora eu preciso que você cumpra a sua. E aí, se você traz um escopo genérico, limitando-se ali, por exemplo, esse objeto a uma única cláusula, por acreditar que pode ser prevista somente ali a prestação de serviço X, além de você estar obrigado ou obrigando o seu cliente a entregar tudo aquilo que é presumível dentro daquele tipo de serviço, você traz um prejuízo a médio e longo prazo porque ele não vai ser remunerado suficientemente àquela entrega. Então, você traz um grande prejuízo a isso. E aí vejam que uma vez que a gente começa nesse escopo detalhado, a gente traz também a necessidade de uma estrutura contratual para dividir as responsabilidades, obrigações decorrentes de cada etapa, com prazos, com possibilidades de revisão, de saída de alteração, de remuneração adicional. Não tem como começar um contrato de prestação de serviço e passar para outras cláusulas sem antes deixar esse escopo muito bem definido. Passando a isso, nós precisamos também entender a forma de remuneração desse contrato de prestação de serviços. E aqui a atenção, especialmente quando se dá por etapas, porque essa remuneração estará atrelada ou não a essas etapas. Nós precisamos trazer de forma muito clara isso, porque o Código Civil também disciplina a forma de remuneração se o instrumento assim não tiver essa previsão. Então, a gente precisa bem utilizar a liberdade contratual para definir de antemão no instrumento que será assinado pelas partes como se dará essa remuneração. Vamos dizer que é parcelado, mas não é atrelado à etapa. Se uma etapa não for bem sucedida, ou se ela atrasar por alguma responsabilidade de terceiros, por exemplo, a prefeitura, mesmo assim esse prestador será pago. E aí a gente precisa deixar isso muito bem claro no contrato para que não haja nenhuma discussão entre as partes, especialmente levada à justiça. Então, deixar claro se a remuneração é ou não atrelada a essas etapas e, mais do que isso, trazer a questão de responsabilidade desse prestador quando há algum atraso que ele não tinha como impedir. Questões de prefeitura, questões de empresas terceiras contratadas, de fornecedores que não são de sua responsabilidade. Trazer especialmente quando essa prestação, e olhem que aqui é muito importante, que a gente entra nas obrigações e nas responsabilidades, trazer se essa prestação é um serviço de meio ou de resultado. Então vejam que aqui há muita discussão em alguns tipos de serviço, mas alguns serviços eles são de resultado. Então a pessoa que vai contratar esse prestador, quando o contrata, já espera por aquele resultado que vai ser entregue pelo prestador. Mas em algumas prestações de serviço, essa prestação é de meio. De modo que o prestador, ele somente intermedia até o resultado, ele somente leva até o resultado, mas o resultado não é de sua total responsabilidade, porque depende de terceiros. Então, por exemplo, um advogado. E aqui, a depender de qual é o tipo de responsabilidade, se é de meio, se é de resultado, as obrigações decorrentes também influenciarão e deverão aqui estar descritas. De modo que, ainda que a responsabilidade seja só de meio nessa prestação, obviamente esse prestador tem a responsabilidade de entregar um bom serviço, de ter zelo por aquilo que ele está fazendo e buscar da melhor expertise para essa entrega.
Mas haverá uma limitação de responsabilidade, porque nem tudo depende dele para que o resultado seja alcançado, seja pelas informações verídicas passadas pelo contratante, seja pela decisão final daquele que realmente tem a caneta da decisão. E aí vejam que aqui tudo isso precisa estar muito bem descrito e sinalizado no instrumento. Passando de tudo isso, nós temos ao final as possibilidades de rescisão, revisão, distrato nesse contrato. E aí, quando falamos de modo geral do encerramento desse instrumento, mais uma vez, se não tiver descrito muito bem no instrumento, a nossa legislação poderá acabar definindo isso. E vejam que quando a nossa legislação define ela por conta própria, ela não entende da prática, da realidade daquela operação, daquele negócio. Então, nós precisamos muito bem utilizar da liberdade contratual que a nossa legislação também permite. E dentro do Código Civil, ele traz disposições como regras, mas traz as exceções quando as próprias partes assim definem para si de modo diverso. Então, nós precisamos saber muito bem utilizar isso. E aí, aqui, na prestação de serviços, atentem-se sempre a essas questões de encerramento, especialmente de forma antecipada. Se o contrato traz um prazo determinado, se essa prestação for dividida por etapas, então, prazo determinado ou prestação por etapas, esse encerramento antecipado precisa ser sempre indenizado. E aí, essa indenização, essa penalidade pelo encerramento antecipado, vai depender de quem está pedindo esse encerramento e se há justo motivo para isso ou não. De todo modo, sempre coloque na balança o quão pode ser prejudicada aquela parte que sofreu esse encerramento antecipado. O que ela perde, o que ela deixa de ganhar, o que ela precisa de um eventual reembolso para isso. E aí você trará especialmente para cada etapa, se isso acontecer, ou impossibilitando o encerramento antecipado antes da finalização de cada etapa, e ainda condicionando aqui que, independentemente se uma etapa foi para frente, se não foi, e aí, se o prestador não tiver culpa, obviamente, ele será remunerado de forma integral daquilo que está previsto no contrato. Então, vejam que se a gente pega lá no início e condiciona o pagamento a etapas, então, se uma etapa não vai para frente, ele recebe só uma parte. Mas, se a gente não condiciona e ainda traz ali que a sua remuneração será paga de forma integral, a gente consegue trazer melhor proporcionalidade quando houver eventual extinção, encerramento antecipado sem justo motivo. Então vejam que aqui a gente precisa se atentar a diversos pontos, porque não, a prestação de serviços ela não é tão simples como acreditam que seja. E quando nós olhamos para o nosso Código Civil, podemos ter grandes complicações se não tivermos muito bem disciplinado no instrumento. Por último, algo que eu quero aqui trazer para vocês é que o nosso Código Civil traz uma proibição do prazo da prestação de serviço ser superior a 4 anos. E aqui não quer dizer que aquela prestação não pode nunca ultrapassar isso. A grande questão é que o contrato não pode ter um prazo determinado superior a 4 anos. Mas nada impede que as partes tenham contratos sucessivos e ali elas vão renovando por aditivos com prazos inferiores. O nosso legislador, ele tenta proteger para que nenhuma das partes fique atrelada de forma eterna ou por muito tempo àquele contrato, sem que possa sair pagando uma multa muito alta. Então, a gente sabe que quando tem um prazo determinado, a parte só sai daquele contrato pagando multa. E o legislador tenta evitar que haja um grande prejuízo por conta desse condicionamento de prazo tão grande, que aí seria superior a 4 anos. Ou seja, não quer dizer que essa prestação não possa durar mais que isso. A grande questão é que um contrato não pode ter esse prazo superior. Nada impede que as partes vão renovando com prazos inferiores sucessivos ou ainda tragam um prazo indeterminado, onde a parte poderá sair a qualquer momento, desde que mediante uma notificação prévia.